Olá, tudo bem? Eu sou o Frater Malone e hoje eu vou dar continuidade ao vídeo anterior, que a gente falou sobre o Anchor Vepanin, que, retomando, resumidamente, é quando, no exemplo que eu dei, um bebê que estava sendo amamentado, ele fica saciado, vira as costas para a mãe vai fazer outras coisas, né? E aí fica o Anchor Veanchor, costa a costa, e aí de repente ele sente fome novamente e grita, né, para ser alimentado novamente, para poder receber comida. E aí então a mãe se vira para ele e fica panim, vê panim, aonde estamos face a face, e é disso que a gente vai falar hoje. Apenas para a gente ilustrar, né, um pano de fundo anterior aí, para a gente chegar nesse ponto, eu quero falar sobre a adaptabilidade do ser humano. Os seres humanos são extremamente adaptáveis. Eles conseguem se reconfigurar com facilidade a novas situações, né? Nós alteramos a nossa estrutura para que a gente consiga se acoplar a uma nova realidade. Então, por exemplo, imagine que você chegou na aula, aí a carteira que tem vazia para você sentar, a hora que você se senta, você percebe que tem um preguinho, um parafuso meio colocado torto lá e dá uma incomodadinha assim no quadril. E aí você chega um pouquinho para o lado, mas aí como é abaulada a cadeira, se chegar um pouquinho para o lado vai entortar um pouco a sua coluna, vai chegar um momento que você vai sentir um pouco de dor e você vai querer chegar para o lado e vai estar o preguinho lá. E você coloca mais peso de um lado do que do outro. A coluna continua torta. Dá uma dorzinha, aquilo você não vai suportando muito tempo, e aí você dá um jeito e pega alguma coisa, uma blusa de frio que você trouxe e coloca por baixo para você sentar, ou então você vai procurar trocar aquela cadeira por outra, mas durante algum tempo você fica tentando ver se dá certo, porque é a que tem. Esse exemplo é muito legal para a gente compreender que o ser humano ele tem uma potencialidade de suportar situações desconfortáveis por pouco tempo. Então eu posso passar por algo extremamente desconfortável, uma dor intensa, por pouco tempo. Perfeito, eu consigo. E aquilo me deixa mais forte. Agora, quando eu me coloco em situações desconfortáveis por um longo período, o corpo humano já não tem tanta habilidade para lidar com isso. Quando a gente vai numa academia, a gente causa microlesões nas fibras musculares, né? A gente vai e faz exercícios com halteres, e aí dói, é desconfortável, fica dolorido no dia seguinte, aí depois a gente vai e faz de novo, vai ficando cada vez mais forte e a gente consegue lidar com isso, ok. Mas aí existem situações que já são um pouquinho complicadas. E esses estresses, essas situações estressantes que a gente vai passando ao longo, que são pequenas, mas que são muito duradouras, que ficam muito tempo na nossa vida, não essa da academia que eu estou dizendo, mas outras situações, por exemplo, a do preguinho que eu tinha falado, se você fica 20 anos sentando naquela cadeira com preguinho o tempo todo, você vai se adaptar? Vai, mas você vai criar um problema sério para o seu organismo. Sua coluna vai ficar torta, você vai ter dores, você vai ter sofrimentos maiores que o seu corpo vai começar a te mostrar, velho, não dá para ficar assim não dou conta, muda isso aí. E você já está há tanto tempo ali naquela cadeira que você nem lembra mais que tem um preguinho ali. E aí, até que você consegue identificar de onde veio, é complicado e você fica com problemas por conta daquilo. A níveis mais aprofundados, a gente entende que o cortisol, né, que é essa química interna do nosso corpo que nos alerta de que algo não está legal, né, o corpo injeta esse cortisol no organismo, a gente sente, né, o estresse, a dor, e aquilo traz uma informação para a gente de que algo não está legal. Então, como a gente vai passando por situações de estresse constante, frequente, em doses pequenas, mas com muita frequência, essa quantidade de cortisol começa a ficar tóxica dentro do nosso corpo. O exemplo da academia que eu dei, como o corpo, ao praticar exercício,
produz mais substâncias benéficas do que simplesmente o cortisol, e a nossa capacidade adaptativa permite que não seja mais injetado o cortisol, né, para o nosso corpo, então aquilo não se torna um problema. Mas quando a nossa capacidade adaptativa percebe que aquilo não é saudável e que nós não temos outros benefícios que compensem, né, o excesso de cortisol, o cortisol começa a ficar tóxico. O nosso corpo vai continuar produzindo cortisol porque ele precisa de informar, tem coisa errada aí, tem treta aí, vamos resolver isso daí. Quando ele percebe que ele realmente é uma coisa legal e tal, né, ele se desliga, se desconecta daquilo. Só que o que acontece? Existem algumas pessoas, por exemplo, que aprenderam, de alguma forma, a diminuir a produção de cortisol. E aí o corpo começa a ter uma baixa quantidade de cortisol, mas tão baixa, que começam a acontecer coisas desagradáveis ou doentias na situação do dia a dia, na vida, e o corpo não percebe. Nós precisamos de cortisol. Ele é um alerta para a gente. A gente não pode ter excesso, mas também não pode ter a falta. E esse equilíbrio é fundamental. Então, aonde eu quero chegar com essa questão da adaptabilidade que nós temos? O Anshor Veanshor, que é quando o bebê chega e fala, estou satisfeito, não quero mais mamar, tá tudo bem, tá tudo tranquilo, estamos ok. A hora que o bebê sente fome novamente, existe um mecanismo que revela para ele, dentro do próprio corpo, que fala, opa, tem algo que não está legal, precisamos nos alimentar. E aí ele começa a gritar e a chorar e a pedir por ajuda. Então, neste momento em que os níveis de estresse alcançam proporções que o corpo não suporta mais, ele revela que algo está errado e que algo precisa ser mudado. Por exemplo, um grande exemplo disso é quando a gente começa a se ver em estados de tristeza ou até de depressão, né? Que já é um estado de doença, realmente uma doença psicológica, uma doença da alma. Quando a gente se vê nesses estados, é o estado onde a gente procura por soluções. O corpo gritou e falou, não está dando mais, não está dando para suportar. Os níveis séricos de cortisol aqui estão muito altos. E aí, você vai se acostumar com isso e vai começar a desligar por conta própria, a ponto de você não perceber que coisas ruins estão acontecendo, ou você vai dar um jeito de procurar uma solução. E aí, quando a gente se vê apto a procurar uma forma de resolver aquilo, né, e aí a gente resolve gritar por um auxílio, tem dois jeitos que a gente costuma fazer isso, né? Uma das formas da gente lidar com essa adaptabilidade é algo que, dentro de alguns círculos de estudos de espiritualidade, algumas pessoas falam de caminho da mão esquerda, né? Um caminho das sombras, um caminho mais do ego, talvez, ou não. Alguns não vão concordar com isso, mas eu já vou me explicar para deixar claro o que é que eu estou querendo falar. Este caminho, ele presume uma busca do self como sendo o próprio ego. E então eu reconheço que quem vai me dar auxílio, quem vai me proporcionar auxílio para aquilo sou eu mesmo. E então eu vou buscar nas minhas experiências vividas anteriormente, naquilo que eu observei, nas experiências das outras pessoas que eu conheço, e vou procurar enfrentar a situação pela qual estou passando, que me causa estresse, dor e incômodo, e vou tentar encontrar a solução por mim mesmo. Então eu procuro o meu self, por favor, eu preciso de ajuda. Mamãe, me dá mamar, me amamente. Como o bebê, no exemplo que eu tinha dado no vídeo anterior, que eu estou dando aqui de novo. E essa mamãe seria o meu eu superior, né? Ou seja, uma versão minha de mim mesmo, dentro daquilo tudo que eu já conheço do repertório de informações que eu tenho internas, né? E a partir dessas informações, a partir desse repertório, eu busco uma solução
né? Eu busco encontrar dentro desse meu eu superior quais são as respostas para lidar com aquilo. A cadeira está lá me incomodando, tem um preguinho, né, me espetando, eu vou procurar outra cadeira. Eu vou pedir para a professora, com licença, eu preciso procurar numa sala se tem alguma cadeira vazia, porque essa aqui está me incomodando. Ou então eu vou pegar a blusa e vou colocar a blusa para poder tentar sentar, vou tentar procurar soluções, né, dentro daquilo que me é pertinente, dentro daquilo que eu conheço, dentro das soluções possíveis que eu reconheço como válidas. Só que aí que tá. Quando a gente busca essa evolução, né, que a gente identifica esse self como sendo o ego, a gente está concentrando esforços em evoluir, né? Quando a gente adquire um modus operandi de estar sempre buscando soluções dentro daquilo que eu conheço, dentro daquilo que me é palpável, dentro daquilo que me é conhecido, né, de uma forma mais cética, vamos dizer assim, essa busca me faz como alguém que está fazendo exercícios numa academia, né? Quanto mais eu exercito, mais forte eu fico. E ao procurar por me exercitar diante de obstáculos, eu acabo atraindo e me identificando e gostando de problemas, porque eles vão me trazer possibilidades de crescimento. Então, eu preciso de ir para um consultório, fica no terceiro andar, eu não vou pegar elevador, eu vou de escada, porque, poxa, é uma oportunidade que eu tenho para poder me exercitar e ficar mais forte. E da mesma forma, eu acabo de forma inconsciente procurando problemas para que esses problemas me deixem cada vez mais forte. E isso acaba sendo complicado em determinadas ocasiões, porque no exemplo que eu dei do elevador, de repente eu estou com pressa. E não dá tempo de eu ficar subindo escada. Mas algo me incomoda tanto em pegar o elevador que eu acabo pegando a escada e chego lá, o médico acabou de sair e eu perdi a consulta, por exemplo. Né? E acaba que eu me sabotei internamente para procurar a solução com um médico que está fora de mim, porque eu estou tão apto a buscar as soluções em mim, dentro de mim mesmo, pelos meus próprios parâmetros, que eu não vou aceitar e inconscientemente eu acabo me sabotando para poder não receber a ajuda de alguém de fora. Porque eu tenho que me dar conta. Eu tenho que ser a solução dos meus próprios problemas. Porque foi assim que o meu modus operandi começou a funcionar e acaba sendo um sabotador de alguma forma nesse sentido. Então é importante a gente perceber esse tipo de padrão, né? Procurar soluções por si mesmo é interessante? É, porque tem problemas que são realmente solucionáveis dentro daquilo que a gente já experimentou antes, dentro daquilo que a gente já conhecia, né? Agora, existe uma outra forma da gente resolver isso, da gente encarar esse tipo de questão, né? Que é o que alguns chamam de caminho de mão direita, que é quando você projeta o seu self no Imago Dei, como diria o Jung, né? Ou seja, existe uma força superior para além do compreensível, existe o incognoscível, e esse incognoscível tem respostas que eu não faço ideia de quais sejam. É buscar um caminho cosmético, um caminho organizado dentro do caos, que para mim parece desorganizado, mas que é uma organização que está para além da minha compreensão, né? E aí o caos não seria a desorganização. O caos seria uma organização dentro de parâmetros que eu desconheço. Então, esse caminho de mão direita, né, ele acaba buscando uma evolução, identificando, né, esse self para além de mim, para fora de mim, e eu acabo concentrando esforços em me esvaziar para receber do alto, né, o amparo que eu preciso. Isso implica numa força devocional. Então, seria lá dentro do exemplo da cadeira, eu esperar que a professora ou quem está dando a palestra perceba o meu desconforto em ficar o tempo todo mexendo na cadeira e ela diga, eu vou pedir para alguém trocar a cadeira para você, eu estou percebendo que você está incomodado. Neste exemplo da cadeira, ficou parecendo meio bobo, porque, poxa vida, o cara é adulto, o cara dá conta de se virar sozinho. Ele tem repertório interno suficiente para poder lidar com esse tipo de problema. Ele não precisava de contar com um repertório para além dele. Neste exemplo, ok, num problema de depressão, onde todo o repertório conhecido, todo o meio daquilo
que já foi vivido é insuficiente para poder trazer respostas, porque a pessoa está fechada dentro de si mesma, dentro das suas próprias percepções, ela não consegue encontrar, ela não tem repertório suficiente para poder encontrar respostas para aquelas questões que ela está vivenciando. E é essencial neste momento que para ver a ilha, se saia da ilha. A gente não consegue ver a ilha estando na ilha. Minha filha fez uma viagem para uma ilha um tempo atrás com a escola, e eu perguntei para ela como era a sua visão da ilha. Quando você estava lá, parecia que eu estava no continente, não tinha diferença. Eu olhava, via a água, aí a gente andava, tinha terra, árvore, aí chegava do outro lado, aí tinha água também, mas a gente não percebia que estava numa ilha. E é bem isso mesmo. Quando estamos numa ilha, não percebemos que estamos numa ilha. A não ser quando você sai da ilha. Aí ela pegou um barco, foi para outro lugar lá, e aí a hora que ela estava no barco, ela viu, aí ela percebeu, agora eu vi, é água por todo lado, agora eu consigo ver a ilha. Então, para se compreender a ilha, precisa sair da ilha. Para se compreender dentro dos seus problemas, às vezes é importante que a gente saia desses problemas, que a gente saia desse meio, dessa caixa. Quando a gente está dentro de uma percepção do self como ego, estamos dentro de uma caixa com 5 buracos, que são os nossos sentidos, e a partir desses sentidos é que a gente consegue perceber a realidade. E é muito limitada a visão de realidade que temos. Quando a gente se depara com algo grandioso, que está para além daquilo que a gente já experimentou no dia a dia, que a gente observou da realidade, a gente precisa de sair dessa caixa. Não é só com 5 buracos que a gente vai conseguir. De repente, a gente precisa de ter outra pessoa para servir como espelho. E aí o terapeuta, o psicólogo, é essencial. Porque ele vai ser um espelho que vai me possibilitar enxergar aquilo que eu não vejo, o lado escuro da lua, né? Vamos dizer assim. Não dá para eu ver de onde eu estou, as minhas sombras, e de repente eu preciso do outro me possibilitar isso. E é essencial nesse sentido que eu perceba, né, que existe algo para além de mim. E aí esse Imago Dei não seria simplesmente o outro, mas algo que está para além até do outro. Por isso eu falo de uma força devocional, né, que aí as religiões se encaixam perfeitamente. Existe uma entidade totalmente outro, né, a quem eu devo temer, no sentido de ter medo, porque é algo que eu não sei o que é, pode ser algo que me destrua, e temer no sentido de respeitar ao mesmo tempo. E esse totalmente outro é que vai me possibilitar, de repente, ter vislumbres de algo que está para além da minha compreensão e me possibilite encontrar soluções. Esse tipo de modus operandi, diferentemente daquele que eu falei da mão esquerda, ele concentra essas energias em esperar que soluções venham daquilo que é superior. E aí, nesse sentido, os sabotadores acabam não tendo muita eficácia. Esse tipo de sabotador, eu já vou falar de outros. Esse tipo de sabotador que a gente via antes, de atração de problemas, começa a se dissipar. Por quê? Porque aparece um problema, eu sei que Deus vai me mostrar uma forma de enxergar algo aqui. Eu sei que existe alguém lá fora que quer muito o meu bem e que vai me trazer uma resposta. E aí essa perceptividade para encontrar, para receber, esse esvaziamento abre campo para que coisas inesperadas, impossíveis e totalmente fora da realidade cognoscível aconteçam e surjam. E então, esse esvaziamento abre a minha caixa de recepção para que coisas muito boas e totalmente inesperadas aconteçam. Que quando eu estou no modus operandi de só acreditar que as minhas percepções que são capazes de me fornecer respostas, bloqueiam. Porque aí, de repente, aparece uma possibilidade absurda aí de uma solução para um problema, e eu falo, não, tá louco, isso é loucura, não, nem vou olhar. Você não olha, você às vezes nem percebe, né? É aquela pessoa que está esperando por alguém, por encontrar uma alma gêmea, como se isso existisse, né? Mas ela está esperando por encontrar alguém que traga
a companhia que ela tanto deseja, né? E ela está tão imersa dentro dos próprios problemas que ela atrai pessoas que têm aqueles problemas. Então, vamos supor, né, aqui no exemplo que eu estou dando, a pessoa tem uma dependência emocional muito grande, né, uma psicodependência emocional, e ela acredita que o outro vai ser resposta para os problemas dela, que se ela achar uma pessoa legal, um namorado legal, aquilo vai resolver todos os problemas dela, porque ela vai encontrar um emprego bom, porque ela vai conseguir resolver tudo que ela precisa, que aquele cara vai ser a solução Tabajaras, né? Das organizações Tabajaras para resolver todos os problemas dela. Quando ela está nesse tipo de vibração, o que ela vai atrair? Um cara desse jeito. Um cara problemático, um cara que também tem psicodependência, um cara que vive com a mãe, de repente, ou que tá... Não que viver com a mãe seja um problema, mas quando você tem uma psicodependência e precisa da mãe como sendo alguém para te nutrir, e mesmo você já tendo capacidade para isso, né? Isso é complicado. Seria aquilo que eu já tinha dito mais cedo, né? De você esperar algo de fora, sendo que você mesmo tem a capacidade para poder resolver, né? E aí esse tipo de coisa começa a acontecer, porque ela está vibrando naquilo, né? Agora, quando você... e aí nem vê. Parece um cara legal para ela, ela nem vê o cara. Ela nem percebe que ele existe. Pode ser o cara mais top para a vida dela e ela não vai perceber, porque ela está focada em encontrar solução em algo que era ela quem tinha que trazer essa própria solução, né? E aí, nesse ponto, eu já acabo entrando naquilo que eu queria ter dito, né? Que eu falei que eu ia falar mais tarde. Chegou no ponto agora. Que existe também um lado oposto, né? Quando a gente busca uma construção para poder expandir, né, o nosso meio para além das possibilidades que a gente considera, né, que seria esse modo, né, que a gente chamou, entre aspas, de mão direita, né, quando eu reconheço que existe algo superior, eu me esvazio para poder receber e possibilito que coisas extraordinárias aconteçam, é legal, é muito bom, demais. Mas existem pessoas que ficaram presas nesse modelo. E aí construíram sabotadores internos que impossibilitam ela. Já dei o exemplo aí agora, né? A pessoa que fica psicodependente de outro, achando que é só o outro que vai trazer resposta para os problemas e ele não tem capacidade alguma para encontrar. E que acaba sendo, às vezes, um pouco o vício de muitas religiões aí, né? Que alguns chamam de vício religioso. Teve um padre que escreveu um livro sobre isso, né? Vício religioso, tal. Achei muito legal. E acaba se aprisionando, porque cria ilusões. Toda vez que aparece um obstáculo, essa pessoa se ilude e fala, não, esse obstáculo não existe, porque Deus é maior que isso. Vamos continuar. A pandemia veio, está matando todo mundo, não, mas pandemia não existe. Isso é coisa que inventaram, isso aí é um chip que eles estão colocando na vacina para poder controlar todo mundo, e aí cria fantasias mirabolantes para poder justificar entre aspas, né? Não consigo encontrar um termo mais apropriado para isso, mas a preguiça de procurar uma solução, ele mesmo. Por exemplo, ficar dentro de casa. Me incomoda muito não sair. Eu gosto de sair, eu gosto de interagir com as pessoas e eu vou deixar de fazer uma coisa que eu gosto? Não vou. É melhor eu falar que a doença não existe. Por exemplo, né? Ou então, a pessoa que está com a empresa lá indo para o buraco, né, gastando mais do que consegue ganhar, e ela não consegue enxergar que talvez naquele período seria melhor segurar um pouco as pontas, equilibrar as contas. Não, isso aí não é assim não. Isso aí não é assim não. Isso logo vai passar, é temporário, vamos lá. Se for o caso eu faço empréstimo. E aí vai e não consegue entender que precisa de equacionar as contas, por exemplo, né? Então, essa busca por soluções divinas, aonde você mesmo é capaz de encontrar suas soluções a partir daquilo que você já experimentou, né, é um problema muito grande, né, disso que a gente chamaria de o místico, né? Esse caminho do místico, de repente, faz com que essa pessoa se perca em ilusões, né? Ela não aceita obstáculos, não encara problemas e acaba se enrolando, né? Já o caminho do mago, como ele se treina muito, ele recebe muitos desafios que
incomodam, causam incômodo, né? Mas que ele supera esses incômodos porque ele já está treinado a isso. Quando aparece um obstáculo, ele fala, bora lá matar mais um leão. Vai ser difícil, vai ser complicado, mas eu dou conta, porque eu já dei conta antes. Né? Então, aí agora ficou aquela coisa, né? Poxa vida. Então, para eu poder conseguir ter o paninho ver paninho, eu vou ficar face a face com quem? Porque eu posso ficar face a face comigo e dar conta de resolver muita coisa. Mas eu posso estar me sabotando, porque eu vou começar a atrair problemas, vou começar a atrair só complicações para minha vida. Para poder me treinar e me deixar cada vez mais forte, mas poxa vida, dá para ter uma vida mais leve, né? Dá para viver com mais leveza, não precisa de eu sofrer tanto. Então eu acho que eu vou escolher o outro. Eu acho que eu vou escolher um paninho ver paninho, onde eu coloco o meu self como o Imago Dei, né? Onde eu criei um ser superior, eu vou procurar uma religião e vou me filiar a uma religião e vou seguir uma religião para poder esperar só de Deus as respostas dos meus problemas. Mas aí, e se eu ficar um pouco alienado da realidade, como que eu faço? Equilíbrio. Transcender a dualidade é a nossa capacidade de perceber que Deus e o, entre aspas, diabo, né, que o cristianismo acabou criando, mas uma figura, sei lá, mais ligada às sombras, mais conectada ao lado sombrio, são partes do nosso eu, são partes da nossa essência. E é perfeitamente possível reconciliar as duas. Quando eu nego uma das duas, é que eu crio problemas para a minha vida. Então, se eu nego esse caminho de mão esquerda e falo só quero a mão direita, onde eu tenho um devocional perfeito e vou ficar rezando terços e orações, e vou no culto, e vou no terreiro, sei lá, onde a religião que você quiser. Se você fica preso só nisso e nega completamente o lado das sombras, você entra nessa distorção de só compreender que o outro vai me trazer solução, que é só de fora que a solução vem. Existe sempre alguém que vai olhar para mim porque eu sou especial e aí eu vou conseguir resolver os meus problemas. E não é bem assim que as coisas funcionam. Ao passo que se eu fico só no lado da mão esquerda, eu sou o mago de mim mesmo, eu sou o fodão, eu que crio a minha própria realidade e foda-se o resto. Esses, entre aspas, crentelhos e etc, e um monte de nomes pejorativos para quem pratica a religião, são todos errados, eles estão perdidos, eles são cegos, iludidos. Quem me garante sou eu mesmo. Isso também é um problema, porque vai me focar dentro daquela ótica que eu já falei, que talvez seja prejudicial, né, para a vida. O legal é a gente transcender essa dualidade. É entender que nós temos duas mãos, mão direita e mão esquerda. E para andar, a gente precisa de caminhar primeiro a perna direita, depois a perna esquerda ou vice-versa, né? Mas cada hora vai uma sendo colocada na frente da outra. Então, diante de determinados problemas, eu vou encontrar solução em mim mesmo. Opa, peraí, não dei conta. Deixa eu esperar que algo de fora venha para poder enxergar fora da minha caixinha. Ah, legal. Agora apareceu outro problema. Deixa eu chamar Deus. Não, peraí, agora eu vou ver se eu dou conta. Não dei conta? Né? E aí na Cabala tem uma frase que é bem legal, que assim fala que a gente quando acorda, agradece a si mesmo, agradece a tudo aquilo que possibilitou que a gente amanhecesse vivo e vive o dia todo como se tudo dependesse unicamente de nós. Somos o construtor da nossa própria realidade. E eu vou fazer tudo o que eu posso para poder resolver as minhas questões por mim. Eu sou a resposta dos meus problemas. E ao terminar o dia, quando tudo terminou, eu vou deitar, agradecer pelo dia que eu tive e vou dobrar minha cabeça e reconhecer que tudo o que aconteceu foi porque existe algo que está para além de mim que possibilitou que aquilo acontecesse. Então, dessa forma, eu estou perna direita, perna esquerda, perna direita, perna esquerda. E a gente pode fazer isso ao longo do dia. É possível que a gente consiga conciliar. Né? E aí eu trago aqui um conceito de Telemann que eu estava refletindo mais cedo, né? Com um colega aí que tem um canal sobre Telemann. Né? Telemann, para quem não sabe, é uma filosofia de vida que um maluco lá, o Aleister Crowley,
criou. E a principal força, né, de Telemann, 93 para quem é telemita, é vontade e amor. Fazes o que queres e seja o todo da lei. Então eu vou fazer o que eu quiser, eu vou criar as minhas próprias regras, mas eu vou ser o todo dessas regras e eu vou entender que essas regras trazem consequências. Né? Então é isso. É encontrar dentro de si o equilíbrio entre a força da vontade e o amor. A minha correlação com o que está fora de mim e comigo mesmo dentro de mim. Prevalecendo a minha verdadeira vontade, sobretudo, a busca constante por essa verdadeira vontade, sem perder a ternura e o amor que eu tenho que ter para com o que está fora de mim. E compreender que o que está fora de mim faz parte do que eu sou. E quem eu sou faz parte do todo. Né? E aí a gente já entra em um outro conceito também, cabalístico, judaico, cristão, que é o tetragrama sagrado, né? O nome que dentro dessa vertente, né, judaica, cristã, o Yod, Re, Vav, Re, eu sou. Né? Quando você valoriza o eu sou, quando você não deprecia o seu eu sou, você encontra a capacidade de compreender que esse eu sou não se limita só a uma caixinha com 5 buracos. Eu sou muito mais do que tudo, né? Do que bem e mal, do que preto e branco, do que toda a dualidade. E a gente consegue encontrar outras formas de enxergar a realidade. No próximo vídeo a gente fala mais sobre outras questões aí. Se você gostou, né, se inscreve no canal, deixa seu like. Né, se você está vendo esse vídeo em outra plataforma, esse vídeo está no YouTube também, no canal do Frater Malone. Tem no TikTok também, Frater Malone, no Instagram, @Frater Malone. Segue a gente aí, divulga para quem você acha que vai gostar.